Desde meus 18 anos que eu tenho de vida, o que eu aprendi foi sempre estar dentro da igreja. Não experimentei o mundo, não fui criado como criança. Minha infância foi dentro de casa e dentro da igreja. Não fui dentro de estádio de futebol, não foi campinho de futebol. Os meus pais sempre foram crentes, sempre nos criaram, eu e meus 5 irmãos assim. Só que até meus 13 anos eu passei muita dificuldade dentro de igreja, dentro da minha igreja, porque eu via cobrança dentro de mim, só que as coisas que eu gostava dentro da minha igreja não eram permitidas, eu jogar bola. Mas nunca queria ser jogador de futebol, era como uma criança normal, sempre quis jogar bola. Mas eu vivi isso, meu pai sempre me ensinou, até que começou o projeto. Quando eu vim para o projeto, irmãos, eu pensei em coisas que ia acabar com a, como é que eu posso dizer, com a vida do meu pai, assim, porque meu pai sempre viveu a vida dele dentro da igreja, com meus tios, minha mãe. E eu pensei, agora todo eu e meus irmãos sendo da igreja vai ficar só meu pai. A nossa herança era o reino dos céus. A gente sabia disso, guardava a palavra, só que a gente queria outras coisas. Veio esse ministério me ajudou muito. Aspirante de Cristo, irmãos, me deu uma nova oportunidade, me deu uma nova chance. O que eu fazia lá, eu pensei que eu nunca fazia aqui. Hoje faz 8 anos que eu não volto a pregar. Hoje, milagre de Deus, eu estou aqui pregando. 8 anos, eu estava fora do caminho do Senhor, eu disse, Deus, agora não vou mais voltar a pregar. Não vou ficar assim, vou ficar com o membro, vou ficar mofando no banco sempre. Eu quero fazer algo. Então surgiu essa oportunidade. Hoje eu estou aqui, irmãos, para ministrar a palavra. Convido os irmãos a abrir em Jonas, capítulo 1, versículo 2. Nos encontramos novamente. Levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, pois sua malícia subiu até mim. Jonas dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou por sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, Jonas é uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Jonas, ele teve uma missão, teve um chamado. O chamado que muitos dentro da igreja têm hoje, mas não cumprem. Chamados que muitas vezes nós temos e fugimos da presença do Senhor. Deus nos deu chamado, às vezes, de orar, de pregar. Deus nos deu chamado para tudo. Mas a gente foge, a gente tem vergonha, tem medo. A gente não quer reagir dentro da igreja, só quer ficar ali, olhando. A gente tem que reagir para Deus. Jonas, porém, fugiu. Jonas queria dar uma de Adão e Eva, se esconder. Não teve que se esconder de Deus. Jonas pegou um navio, ia para Tarsis. Jonas ficou com medo de pregar em Nínive, porque os pecados eram grandes, a malícia subiu até a face do Senhor. Jesus, porém, mandou Jonas ir para a cidade de Nínive pregar, mas Jonas fugiu. Jonas, porém, com medo, ele teve uma ira, disse, Deus, por que eu salvar essas pessoas? Essas pessoas já estão perdidas, eu só pego, não vou acertar. Então, Jesus mandou e Jonas, felizmente, fugiu. Não fez o chamado que era pedido. Hoje em dia, o que vivemos dentro da igreja, somos assim, temos o chamado, mas não temos a coragem de usar a palavra. Nós temos chamado e nós temos medo de pregar para a pessoa que está ao teu lado. Parece que nós temos vergonha de falar para a pessoa do teu lado que Jesus te ama. Nós temos vergonha, pois pensamos, nosso amigo daí, ele vai falar de mim na Bíblia, vai falar de mim na escola. Tu vai subir para os céus, tu tem mais que fazer a obra. Tu não precisa ficar com medo. Se tu ficar com medo, tu não vai subir no céu. Tu estava com medo de pregar o meu evangelho. Porém, Jonas fez assim. Ele fugiu para uma cidade que era mais distante de Nínive. Era para Tarsis, foi para a Espanha. E Jonas, então, foi para um porão, se escondeu no fundo do barco. E Deus enviou uma tempestade. Quem poder ler depois o resto da história de Jonas, sabe que depois Deus deu uma tempestade, uma forte tempestade. E Jonas estava dormindo. Em vez de Jonas estar orando, pedindo perdão pelos seus pecados, Jonas estava dormindo. E uma grande tempestade estava ali balançando aquele barco, pronto de rachar aquele barco. E muitas vezes, hoje também, a gente não está orando, está dormindo dentro da igreja.
chamamos para orar, não temos aquela vocação de orar. Irmãos, vamos orar, irmãos. A gente não pode estar dormindo. A gente só quer pedir para Deus, mas a gente depois não quer agradecer a Deus. A gente quer carro, a gente quer comida, a gente quer lazer, a gente quer liberdade, mas a gente não quer agradecer a Deus. A gente sempre pede. Se a gente pedir permissão assim com fé, a oração do justo, ela é viva e eficaz. E isso arranja teu coração, isso forma teu coração. Só que a gente está fugindo da palavra de Deus. Hoje que vimos Jonas. Jonas é um profeta de Deus. Jonas, ele tinha um chamado, ele pegou, fugiu. Jonas, porém, não sabia que Deus podia mudar aquela cidade, mas ele teve a ira. Jonas, ele pegou e se irou. Ele teve essa ira contra aquela cidade. Aquela cidade cheia de pecado. É o mundo que vivemos. Na escola é o pecado, é a tentação. Hoje o Dan falou uma pregação que é difícil não ser crente. É difícil ser crente na escola. É difícil ser crente no teu bairro, porque muitos estão lá aqui no teu ouvido. Isso para mim foi o que fez eu mudar, irmãos. Eu estava no meu bairro, eu disse, tu é crente, mas tu faz isso? É difícil, entendeu? Pensa, vem tudo para cima de ti, vem tudo. Vão falar, tu vai na igreja, né? Tu é virgem, né? É assim, jovens, é assim. Todo mundo vai dizer isso para ti, tu é virgem, tu não pega guria. É assim. Quando tu está dentro da igreja, tentações vão vir em cima da tua vida. Vão tentar te destruir, vão tentar te abalar, te derrubar cada vez mais. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu, pela honra e glória de São Jesus, eu venci isso. Eu estou acostumado a ouvir isso. Mas eu sei que é permissão. Isso aí. É lutas que vêm, é lutas que eu vou ganhar. Quanto mais te derrubarem, mais alto eu vou subir. Quanto mais tentar te botar lá embaixo, eu vou subir. A escola, assim, vem guriazinha, assim, não tem muito do bom. Tu vem com conversa, assim, tu fica te tocando para um lado e tu está indo para o caminho errado. Tu tem que ir pelo caminho certo, tu está fugindo. Daí depois tu chega num ponto, tu vê, aí eu sofri na escola, agora eu tô aqui dentro da igreja. Aí tu já viu a diferença, tu tá dentro da igreja. Tu é crente, tu faz coisa de crente. Não faz coisa do mundo. Tu é diferente um do outro. Aí a gente é separado. Jonas, ele se separou, mas separou para não pregar só. Ele não quis. Jonas, como se fosse, estava para a escola pregar, estava indo para outros para pregar. Mas Jonas fugiu. Jonas não quis pregar na outra, porque as guriazinhas, meus amigos vão ficar aqui em mim, vão falar no Face de mim. Jonas, ele teve medo. Jonas, ele pegou, mas depois mais Jonas se arrependeu. Ele pegou, ele fez um suicídio, se atirou no mar, sabendo que a culpa era dele. E Deus mandou um grande peixe, como a história conhece, e o peixe pegou e engoliu ele. E tendo isso, Jonas orou por 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. E aí Deus escutou o seu clamor. Depois o peixe soltou Jonas na ilha. E Jonas foi para Nínive e pregou a palavra do Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes ele está errado, às vezes a gente está errado, a gente sabe da falha. O homem é falho. A gente não consegue sempre ser certinho na igreja. A gente não consegue sempre ser uma igreja grande. A gente vai errar. Mas a gente tem que pedir perdão para Deus pelos nossos erros. A gente só quer acumular os nossos pecados. A gente só quer acumular. Depois chega, tu não consegue mais, depois tu está perdido. Tu não sabe o que faz. Tu não sabe o que tu faz para Deus. Tu pega, vem assim, dizendo, vem na igreja porque eu gosto. Eu venho na igreja porque eu quero adorar a Deus. Eu não fico olhando para o meu da esquerda ou da direita. Eu pego e só adoro Jesus. Porque o meu ônibus de vir para a igreja não é para mim ver meus amigos que estão sempre do meu lado. Só vim para adorar a Deus, não porque eu gosto do projeto, eu vim porque eu adoro a Deus. Amém. Mesmo dentro de casa, eu tenho que adorar a Deus na igreja, eu tenho que manter mais forte. Cada vez que eu saio de casa, eu digo, Deus me ajuda, porque o meu inimigo está forte e preparado. Todo dia ele tenta me derrubar, todo dia se prepara, vou te vencer. Mas quem vence sou eu, mas a luta continua o dia inteiro. Depois de nós dormir, eu estou vencendo o demônio, eu estou vencendo os inimigos. Mas eu tenho que estar firme, eu tenho que estar forte. Mas a gente não ora, não agradece a Deus pelo dia que teve, pelo dia abençoado. A gente não agradece a Deus quando sai de casa, quando tem uma noite abençoada que Jesus nos guardou. A gente depois vai para o trabalho, fica cansado, briga no trabalho, chega em casa, chuta as cadeiras, chuta os bancos, põe culpa em todo mundo. E não esquece de dizer, Deus, obrigado pelo dia que o Senhor me deu, o Senhor me guardou, me protegeu. A gente não faz isso. Nós ficamos só cada vez murmurando. E isso não vem aos olhos do Senhor. Jonas, o que me chamou a atenção de Jonas, quando ele se arrependeu, irmãos, ele viu que estava errado. Às vezes a gente pede perdão para Deus e continua fazendo o mesmo erro. A gente pega, vem fazendo o mesmo erro. E isso, irmãos, não tem. Deus, ele perdoa o pecador. Ele ama o pecador.
mas Ele não gosta de pecar. Ele não gosta. A gente está sempre pecando, dizer Deus perdoa os pecados, Deus não te perdoa, mas Ele quer que tu cresça na igreja. Cresce e anda, meu filho. Vai. E eu, irmãos, com essa palavra, eu não vim aqui dizer, olha como ele prega bem. Eu quero que os irmãos peguem e mastigem isso aqui nem fosse uma picanha. Vão saboreando. O que for bom, vocês peguem tudo que for bom. Não adianta pegar, olha, o irmão pregou bem. O que o irmão falou? Ele não sabe responder. Não sabe a palavra que o irmão deu. Então preste atenção em tudo que falar. Não deixe que nada tire a sua atenção. Jonas, irmão, a missão dele era fácil. Para quem está acostumado é fácil essa missão. Mas a cidade, o lugar que ele ia, que era o problema. Ali que ele viu o problema. Ele ficou com medo de entrar lá. Ele ficou com medo. Não, vou entrar lá. Daí forte, lá eu vou cair. Jonas foi. Mas depois de ele pensar de tudo que ele passou, eu pequei contra Deus. Eu não fiz o que Deus me mandou. Meu chefe me mandou, eu não fui e não preguei. Jesus, Deus, mandou o peixe. Porque é para alertar, irmãos. Quantas vezes a gente pega esse alerta de madrugada para orar? Só que a gente pega esse alerta e não percebe que é Deus que está te acordando para orar. Tu percebe que é outra coisa só porque não consegue dormir. Pega e eu adoro o teu joelho de Deus. Se o Senhor me acordou para me orar, eu vou te buscar agora. Eu vou buscar tudo. Eu estou precisando, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu conforto, eu preciso do teu carinho, do teu amor. Eu preciso que o Senhor ilumine o meu caminho. O mundo está preparado para te derrubar de todos os jeitos. O mundo vai te derrubar. Não importa para onde tu for, até na igreja, o inimigo está lá na portinha. Se tu não estiver firme e forte, ele está lá só para te pisar. Mas tu tem que estar vigiando, tem que estar orando, tu tem que estar forte. E isso, irmãos, convém que a gente ore mais. Jonas, porém, teve essa dificuldade de não querer ouvir a palavra do Senhor. Em Efésios, capítulo 6, versículo 8, diz, sabendo cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja certo, seja livre, faça a vontade do Senhor. Se for a vontade de evangelizar, um abraço teu irmão, com amor, não aquele abraço pegue só, com amor, com carinho, com alegria, pegue e vai, seja certo do Senhor, não precisa ficar ninguém aqui tem problema com o outro. Aqui nós somos um só, somos uma família só, somos aspirantes de Cristo, somos irmãos, estamos juntos, desde o menor ao maior, criança ou mais velho, não existe. Nós somos um só aqui dentro. A gente faz junto, nós pensamos juntos. Nós pensamos sempre, se vamos para a caverna de Adulão, nós vamos juntos, a gente nunca vai só. Não vai só o dono da banda, vai lá só tocar. Ele leva a banda, eles levam o ministério estava lá, a gente vai junto. Sempre vamos fazer o trabalho junto. Não fazendo separado. Mas Jonas, ele fez o trabalho sozinho, porque era uma autorização dele. Era a obrigação de Jonas, eu dizendo, vai tu, não vou mandar um guia contigo, vai só tu, Jonas. Vai e prega. Vai, não precisa ter medo. Mas Jonas é sempre como a gente faz, irmãos. A gente vê aquela coisa boa, mas a gente não olha porque vai ser bom. A gente olha porque vai ser ruim. Ah, irmão, mas lá tem aquele cara que eu não gosto dele. Ah, irmão, não vou com a cara dele. É isso, a gente vai falar, bom, se eu vou conseguir conquistar ele. Aí eu vou ser amigo dele, lá vou virar irmão dele, lá vou apertar a mão dele. Mas Jonas foi, irmãos. Jonas conseguiu, ele orou 3 dias e 3 noites. Ele pagou um preço. Ele fez isso, pregou em Nínive. Quando chegou em Nínive, ele pregou a palavra do Senhor. Jonas 3. Capítulo 3, versículo 5. Ali confirma. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, investiram panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se diante do trono. Levantou-se do trono, tirou de si suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco. Tanto o homem como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, que cada um do seu mau caminho e da violência que não há de suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e arrependerá, e apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus que fizeram, como se converteram do seu mau caminho
E Deus se arrependeu do mal que tinha dito Deus faria e não o fez. Ali comprova-nos que Jonas, antes de fazer a missão, ele não confiava no Deus que tinha do lado dele. Ele não confiava. Jonas, antes de ir, ele pensou: não vai dar certo, não vai, está perdido. Aquele lugar lá, aquele campinho lá está perdido para nós. Está perdido lá, os homens só falam besteira, só falam isso aqui, falam mal de nós, é isso aqui. Mas Jonas pegou e fez isso, irmãos. Mas Deus já sabia do que ia acontecer, ele só mandou Jonasinho. Jonas vai e prega, só vai e prega, mais nada. Jonas, porém, levou para fugir. Ele disse: não, vou fugir para Tarsis. Ele pegou a cidade mais longe da sua localização para fugir de Deus, para fugir da face do Senhor. Quanto mais longe ele pensava que ia, mais longe estava de Deus. Mas Deus, porém, já sabia do que estava acontecendo. Deus já sabia que precisava só de um profeta lá dentro, só precisava de um pregador lá dentro, para que falasse a verdade. É melhor que venha um de fora falar para nós do que um de dentro. Do mundo diz que muitos falam que tem que ser um de dentro que fala de nós. Às vezes tem que ter um de fora para te orientar, porque eles pensam que o de dentro está te inventando coisas, está te falando mentira, está te falando besteira. Tem que ter um de fora te falando tudo. Irmão, tu não está fazendo isso certo. Irmão, tu não está fazendo isso para agradar a Deus. Tu está pensando assim. E sempre vem de fora para te avisar. Então mandou um estrangeiro, mandou um de fora. E lá, então, Jonas missionário pregou a palavra do Senhor. O povo aqui, conforme o povo, os israelitas se converteram, eles se creram em Deus. Sabia que Deus ia perdoar os seus pecados, toda aquela malícia que eles fizeram contra o Senhor, Deus perdoou eles. Então, irmãos, foi isso que Jonas viveu em suas vidas. Eu, porém, irmãos, no início do projeto, eu estava assim. Depois que eu saí do ministério do meu pai, eu pensei: agora não adianta mais pregar. Não adianta eu falar o que eu estou vivendo, mas o que eu estou vivendo hoje, para mim, parece que eu estou sendo um falso profeta. Eu estou ficando fora da igreja, eu estava distanciado. Eu estava muito longe dos caminhos do Senhor. Para mim, eu parecia que estava longe. Hoje eu converso com Deus, eu percebi isso que eu estava perto. Só que eu, no meu pensamento, estava longe. Então, quando separei do ministério do meu pai, eu fui viajar para a casa dos meus tios. E lá foi provado que Jesus me ama. Eu peguei um copo de cerveja, todo mundo me conhece, sabe que eu não bebo. Eu peguei um copo de cerveja, eu passei muito mal. Meus pais aqui depois ficaram preocupados, ligando para lá. Mas o médico disse assim: ó, não, a coisa que veio de fora ele fez ruim para o intestino dele. Aquelas coisas más que ele tomou, fez mal para ele. Fez mal. O que não presta para ele fez mal para ele. Eu estava longe. Eu estava uma ovelha perdia longe do lado do meu pai, onde meu pai me cuidava, onde meu pai me cercava, mas eu estava longe, e as coisas que me ofereceram lá me fizeram mal para o meu corpo. Às vezes assim, nós não estamos dentro da igreja, nós estamos ali perto das suas casas, oferecem: ó, fuma aqui, não vai dar nada. Isso faz mal para o seu corpo. Eles vão lá te oferecer um copo de cachaça, tu toma, mas isso não vai fazer mal para o seu corpo, mas faz, porque tu está fora, a ovelha perdida. Mas o pastor ele vem atrás e prega para ele, dá boas palavras, traz coisa boa, comida boa, traz águas tranquilas para a sua vida. E aí te acalma, aí te alivia. Aí tu volta para a casa do Senhor e sabe que agora está fazendo certo e sabe que não vai errar. Assim eu estava em Santa Rosa, irmãos, quando aconteceu isso. E quando eu passei por esse motivo, eu voltei para Porto Alegre e comecei a me firmar com o projeto. Só que daí comecei uma pequena luta com meu pai. Foi a parte mais difícil para mim. Meu pai perdeu 5 filhos no mundo. E ele sabia que estava perdendo o 6º. Só que Jesus não deixou, eu peguei. Eu tive que voltar para a igreja. Só que eu não consegui só voltar para o mesmo ministério do meu pai. Desde criança eu ajudei meu pai, nunca. Aos 7 anos eu já estava pregando, cantando. Eu sempre ajudei meu pai. Eu vejo como 6º filho dando as costas para ele dentro da igreja. Só que quando eu falei para ele: pai, eu estou indo para o outro ministério. Ele chegou para mim e ele disse: tu está certo, tu quer fazer isso? Estou, pai. Sabe que lá vai ser bom para ti? Sim, tu conhece qual é o ministério do meu pai. O Márcio já conhece. O ministério é uma palavra mais rígida, mais pesada para quem conhece. Ele diz: sabe se tu vai fazer bem para ti? Tu sabe se tu está indo no lugar certo? Tu sabe se tu está indo
lá para fazer a vontade de Deus mesmo. Eu disse, pai, eu orei, eu pedi para Deus para mim estar lá. Falta, não tinha muito obreiro para ajudar meu pai, então eu ajudava. Eu pregava em outros lugares, eu tinha essa oportunidade. Eu comecei a crescer. Mas quando eu comecei a crescer, irmãos, eu mesmo me exaltei. Eu subi. Só que depois Deus me tomou. Porque era para isso. Era para eu tomar. Eu estava me exaltando. É Deus que me exalta. Como é que eu vou me exaltar? É Deus que tem que me levantar. Eu estava me levantando, eu sou pregador, estou pregando aqui. Eu peguei e caí. E caí nisso. Fiquei horas jejuando, pegava toda. A gente tinha todos os domingos, das 7 da manhã até as 4 da tarde, aos domingos. Orando. Disse, não adiantou para nada ficar todo fazer toda essa luta aí, toda essa batalha, ficar sem comer um domingo, todo mundo comendo churrasco e eu aqui, parar. E depois Deus me alertou, irmãos. Deus me alertou, não, eu acho que tu está fazendo errado. Tu está fazendo coisa de ovelha fora do rebanho. Tu não está sabendo para onde tu está indo. Só quer ir, mas tu não sabe para onde está indo. Até que um bom pastor vem e te acolhe, te dá carinho, águas tranquilas para te beber, te dá uma boa graminha para ti, uma boa palavra, uma boa comida. Aí que tu começa a se animar. Então, quando eu comecei aqui, eu comecei por baixo. Eu não gostava, eu comecei bem baixo. Eu comecei com uns 13 anos. Hoje eu estou com 18, 6 anos de projeto. Desde o início. E tudo que eu vivi foi bom para mim. Toda a experiência que eu passei, tudo que me falaram, passou. Como diz a Bíblia, quem está em Cristo, nova criatura é. Amém. As coisas velhas se passaram. Tudo na minha vida se fez novo. Aleluia. Tudo se fez novo. E isso eu levei para mim, esse princípio. Por isso eu passei esses 8 anos de luta. Foi luta para mim, eu ter que tomar um ministério para mim. Eu tenho que aceitar o ministério, ficar numa igreja, ficar firme na igreja, fazer a obra de Deus. Eu tenho que ficar sempre atento com quem está ao meu redor. Às vezes a gente tem descuidado, a gente é humano, a gente erra. Sempre tem um do nosso lado que vai tentar só te derrubar, te dar umas tapas assim, só te derrubar, vai te dar para escanteio. Sempre vai ter um. Isso não vem botar, ai Deus tem que te ouvir, mas tu tem que orar, tu tem que perseverar. Não adianta tu levar contigo mesmo, ai Deus, tu não está me cuidando, Jesus. Mas tu tem que orar. Não adianta tu ficar botando culpa em Deus se tu não está fazendo a tua parte não faz, só quer. E isso fez em minha vida, eu desde pequeno passando problemas, e a gente, com 7 anos, a gente não era ajudado no ministério, era sempre um sacrifício mesmo. Minha mãe, pra gente comer, a gente não tinha pão, não tinha nada. Ela dava chimarrão doce, mate doce pra mim. Mas eu sabia da vitória na minha vida, eu sabia que Deus ia me levantar. E eu tinha certeza que hoje eu ia estar aqui pregando. O Dani disse, já está pronto. Eu disse, Dani, mais um pouquinho, só uns pouquinhos, espera só um pouquinho. Não, ele disse, não, agora tu vai. Eu disse, pô, até agora. Agora meu nome já está na lista. Meu pai sempre me ensinou assim, irmãos. Se te chamarem, pega e vai. Não foge. Se é para orar, pega e vai. Não fica fugindo da palavra do Senhor. Essas são oportunidades que Deus fica te dando todos os dias. É uma oportunidade que Deus te dá todos os dias da tua vida. E tu pega e tu recusa. Tu não ora, tu não busca. E era assim que eu estava virando dentro de casa. E sabe que a luta tu ficar com irmãos que às vezes bebem e tu só fica olhando, só vai ficar eu aqui agora, minha família, meus irmãos estão me abandonando. E eu pensando cada vez mais, Deus, fala comigo, Jesus. Não sei se eu vou aguentar mais. Eu estava quase acabado, irmãos. Eu comecei aquele projeto mal mesmo, quando eu comecei mal. Eu estava indo na restauração lá, mas eu estava mal. Eu estava tudo perdido para mim, dentro de igreja. Eu disse, agora eu vou fazer coisa do mundo, agora eu só vou ficar perdido. Eu perdi meu ministério, perdi minha família. Vai ser assim, meu pai vai ficar dentro da igreja, orando por mim, e eu aqui só fazendo coisa errada. Ninguém vai vir me buscar. Os irmãos não iam evangelizar em casa.
Isso eu sofri muito. E quanto mais tempo se passava, mais eu ficava preocupado. E Jonas, porém, Jonas ele teve isso aí. Ele ficou só pensando. Em vez de ficar buscando, ele ficou pensando: Deus, será que está certo isso? Deus, será que isso vai adiantar para aquilo lá? Eu ficava pensando assim, irmãos: será que vai adiantar isso agora? Eu fiz tudo aquilo lá, agora eu vou fazer isso. Então, o Jonas ele pegou, irmãos. Eu me sinto sempre como o Jonas. Eu tive esse chamado na minha infância, eu peguei e fui, irmãos. Só que quando chegou a minha última vez de decidir, eu peguei: será que vai dar certo? Será que isso vai adiantar para a minha vida? Será que isso vai me levantar? Será que vai dar certo? Será que eu vou vencer isso aí? Hoje, graças a Deus, minha mãe ela fica alegre de eu vir aqui. Eu gosto de ela, para vir para cá, ela está perto. Vai chegar a hora dela. Vai chegar. Só que tá difícil, irmãos, assim. Tu dividir um lar com teu pai, sabendo que teu pai e tua mãe estão no ministério, tu tá longe, tu não tem conversa o que falar. Porque às vezes as palavras são contrárias de ministério a ministério, cada um tem a sua doutrina. Então tu não tem o que falar com eles sobre a palavra. Porque se eu falar uma coisa, meu pai pode discordar. E se meu pai falar de uma coisa, eu vou discordar. Dentro de casa, então eu não consigo ter esse ano nem no evangelho dentro de casa. Não consigo falar com a mãe, Deus disse aqui. Mas daí minha mãe pega, pode trocar o assunto. Isso eu não tenho essa liberdade, não. Eu pego e fico conversando com os amigos aqui, ó. O Budão é um exemplo. Eu pego e fico conversando com ele, porque eu estou mais perto de mim. Eu pego e falo o que eu sofri, irmãos, na infância. Eu sofri bem quando era bem baixinho. Tem gente sofrendo agora com 30 anos, 38. Dizendo: não sei o que eu vou fazer para Deus, eu não sei. Faz o teu melhor para Deus, irmãos. Pega, se tiver que orar, dobrar teu joelho, dobra teu joelho. Agradece a Deus pelo dia de hoje, pelo dia que Ele te guardou, pelo dia que Ele te protegeu. Não fica brincando, só vou orar, vou para a igreja, levantar minhas mãos agora a Deus. Não, pega, ora mesmo a Deus. Não adianta, irmão, a gente ficar só aqui, ó, com o mãozinho levantado e não adorar, não buscar. A gente tem que querer mais para Deus. A gente nunca pode pegar o pior para Deus, sempre o melhor. Agradece, dá glória a Deus, dá aleluia. Não importa se tu está lá na rua, lá no portão, que nem está o irmão Pedro, pega e dá um glória a Deus aqui para dentro. A unção está aqui nesse pátio, está no prédio. Mas não podemos ficar fugindo. Chega de fugir, chega agora de ficar indo para outros lugares. Se Deus te mandou ir lá, vai e ora. Se Deus te mandou te pregar, vai e prega. Se pediu para ti ir na casa do meu irmão lá orar, vai e ora. Não precisa ter medo. Deus está contigo, Deus está ao teu lado. Mas o irmão vai fazer fofoca de mim. Deixa, irmão. Se o irmão não quer fazer isso contigo, só convida ele. Se não quiser ir, deixa ali, a hora dele vai chegar. O pior dele não vai, vocês vai chegar, mas a hora dele chega de orar. A hora de jovens estar aqui pregando no lugar, a hora de vocês também vai chegar. Vocês são presos da casa do Senhor. Vocês se batizaram, vocês fizeram isso. Vocês não se batizaram só por diversão e tomar um vinho e comer um pão. Não se batizaram por isso, porque vocês se batizaram para querer algo melhor para Deus. Quando a gente entra na igreja, a gente aceita Jesus. O segundo melhor passo, a gente se batiza. Aceita a palavra, a gente quer pregar. Quando eu aceitei me batizar, eu estava em Charqueadas. Nós estávamos com o coral lá. E daí o pastor nosso que fez a pergunta, que é meu pai, perguntou quem se batizar. Só que ele não sabia o que eu queria. Eu peguei e levantei o pai, quero batizar. Viemos para Porto Alegre, tomei essa decisão e vim. Eu me batizei, eu sabia, agora eu me batizei, eu tenho que ser pregador agora. Agora eu tenho que ministrar mesmo, agora eu tenho que estar forte, agora eu tenho que estar firme. E eu estava firme, só que não é normal, irmãos. Tu está numa escola, tu está na rua, vem alguém para dizer: o que é isso dentro da igreja, hein? O que é isso aí? Que bebe, só que tu está de carne gravata num calorão de 40 graus, de terno. Eu não sabe o que é isso. É difícil para nós, mas eu vivi isso. E eles ficam só quentinho, ó, só para te ver caído, só para te ver para baixo. Mas eu aprendi com meu pai, assim, ó, não dá bola para o que eles falam. Tu pega e evangeliza sempre eles. Não precisa ficar dando bola. O que eles falaram, não vai entrar aqui e vai ser aqui, ó. Tu só ouve a minha voz. Nós estávamos na infância, eu e meus irmãos estávamos na assembleia. Meu pai não deixava a gente ir para a rua para conversar no início do culto. A gente ia para a rua, pai, vocês vão, entra na igreja, dobra o joelho. Quando começar o culto, vocês se levantam. A gente foi criado assim. Meus irmãos, eu dou graças a Deus, o meu irmão foi formado na escola bíblica, só que o que eu faço por eles, irmão, foi o que acontece muito, né? Tem negócio de ficar falando uns dos outros, isso não agradou. Aí ele pegou e saiu do nada, do dia para a noite pegou e saiu.
Hoje, se eu vou falar para ele o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você não conhece, ele não sabe. Ele é um dos melhores leitores da Bíblia que tinha naquela escola dominical, que era para 17 anos aí, que eram mais jovens. Ele sabia, mas hoje eu vejo eles perdidos, assim, distanciados ali. Só estão ali, ó. Eles só ficam falando de igreja, eles falam de Jesus, eu sei que Jesus faz, eu tenho agora uma cunhada, ela é carioca, ela só está desviada. Ela falando com ela, eu sei que Jesus fez isso na minha vida, tudo isso. Jesus fez isso, por que agora você está aí? Tomou cerveja no canal, sabe que Jesus fez, sabe que Jesus fez, sabe que Jesus cura, sabe que Jesus liberta, Jesus vai atirar. Mano, nem que tu venha com calma, não precisa ser, eu vou pegar e botar na minha gravata, agora que eu não venho com calma, não precisa ter pressa. Tu tá novinho, tu vai aprendendo, o cliente vai lá, tu vai crescendo, ó, aos poucos. Depois tu chega a 1,80m. Depois tu chega a 1,80m, tu tá grande, né? Tu tá grande pra ti. Então, irmãos, essa foi a palavra que eu tenho para entregar. Eu agradeço os irmãos, mas eu não quero que os irmãos pensem, olha, o irmão Estevão chegou lá para se aparecer. O irmão Estevão chegou lá para se exaltar. Mas eu só vim aqui, irmão, para entregar a palavra, irmãos. E seja o coração de vocês. Se você não saber o que está certo na vida de vocês, olhem a Deus agradece. Mas se vê o que está errado, largue nas mãos de Jesus. Leva a Deus em oração. Agradece a Deus por este ano que está passando, por esse dia que passou hoje, pelo livramento. Viu o acidente que aconteceu ali embaixo, irmão? Tem que agradecer a Deus. O inimigo está todo dia aqui, ó, só para derrubar. Então, quero agradecer a Deus por todos os irmãos que estão sempre me apoiando. O projeto que me apoiou esses 6 anos foi dentro da minha vida e mudei minha vida. Não digo que eu sou certinho, que eu sou falho, não seremos em terra. Mas Deus sempre está nos preparando. Amém. É isso.